Esta primavera, florescemos juntos. Apoie as vozes plurais que não têm medo de ir contra a corrente e partilhe a sua opinião nos comentários. Desfrute de todos os benefícios Observador, agora com 20€ de desconto. Assine hoje em observador.pt. No momento em que eu passo a estar deprimido, eu já não consigo lidar com o stress da mesma maneira. Eu, digamos assim, tornei-me fraco à visão deste mito. Porquê que há esta ideia de que pessoas com depressão ou com burnout têm necessariamente de ser pessoas mais fracas? Isso só lhes aconteceu porque elas eram fracas psicologicamente? É uma pergunta muito importante, porque ainda há muitas pessoas que chegam à consulta e que têm medo de ser acusadas de serem fracas, precisamente por terem depressão ou ansiedade. Eu acho que essa explicação deve ir buscar a esta ideia, que é: a grande maioria das doenças psiquiátricas, sobretudo as não psicóticas, portanto não a esquizofrenia, não a doença bipolar, mas as doenças mais comuns, a depressão, as perturbações de ansiedade, têm como sintomas principais emoções normais que todos nós já sentimos. Ou melhor dizendo, emoções parecidas às normais que todos nós já sentimos. Por exemplo, todos, eu e a Sara, já sentimos tristeza quando aconteceu alguma coisa de negativo, quando algum acontecimento da nossa vida nos surgiu, ou ficámos ansiosos antes de ser pais, ou antes de irmos, sei lá, a um exame, a uma entrevista de emprego. Portanto, como toda a gente já sentiu tristeza e ansiedade, as pessoas daí deduzem que a depressão e as perturbações da ansiedade é só aquilo, mas um bocadinho mais. E, portanto, como também sabemos que a maior parte das pessoas sente emoções normais, como tristeza e ansiedade, porque acontecem coisas na vida da pessoa, deduzem daí que a pessoa que tem depressão e ansiedade é só porque sofre um bocado demais com essas mesmas coisas. Portanto, teve acontecimentos e sofreu mais do que era suposto. E ao sofrer mais ficou doente. E isto é completamente descabido. Porque é verdade que viver stress psicológico é um fator de risco para doença mental comum. Portanto, é risco para depressão e ansiedade, ter stress psicológico. Mas ter stress psicológico pode assumir muitas formas diferentes. Normalmente as pessoas identificam como fracos as pessoas que ficam facilmente tristes ou que reagem com muita ansiedade a acontecimentos pequenos do dia-a-dia. Mas isto não é a única forma de viver stress. Stress está sob muitas formas diferentes. Viver assim ansiosamente o dia-a-dia com as pequenas coisas, ou encarar de forma muito estoica uma atividade laboral muito exigente, ou problemas de saúde dos filhos e aparentemente estar a levar aquilo com muita força e com muita garra e, no entanto, estar a sofrer muito, mesmo sem se perceber, e a viver grande stress com essa tensão. Ou, mais comum ainda, quando as pessoas têm um dia-a-dia que é um dia-a-dia estressante, mas no qual não acontece nada de especial. Mas têm os seus ciclos de vigília e sono perturbados, acordam cedo, deitam-se tarde, têm que ir pôr os filhos, vestir os miúdos, picar o ponto, cumprir objetivos, pagar as contas. Tudo isso é uma vivência de stress mantida, que ainda que não se refira a um acontecimento qualquer, também é um fator de risco para depressão e ansiedade. E, portanto, ainda que as pessoas achem que deprime ou fica com uma perturbação de ansiedade aquele que é fraco, isto é completamente disparatado, porque há uma panóplia de formas de vivenciar o stress, todas elas fatores de risco para depressão e ansiedade, e a maior parte delas não conotadas com pessoas teoricamente fracas. Essa percepção de fraqueza também estará ligada com a dificuldade na recuperação? Ou a recuperação de uma depressão ou de um burnout não ser bater palminhas e já está resolvido, toma-se um comprimido e está feito, e às vezes demora um bocadinho, há altos e baixos, criando ainda mais essa sensação de, se tiveres força e força de vontade, isso resolvia-se? Sim. Isto é importante porque, além dos fatores de stress, dos quais eu já falei, temos os fatores individuais, ou seja, os fatores da personalidade, não é verdade? E é também muito redutor dizer assim, esta pessoa tem uma personalidade fraca, porque a personalidade é um conjunto de características muito grande, muito vasto, e cada uma dessas características, se for mais ou menos expressa, vamos supor, eu sou mais extrovertido ou menos extrovertido, tenho mais tendência às experiências novas ou menos tendência às experiências novas, eu tenho mais tendência a ruminar sobre o que me aconteceu ou não. E é do conjunto de todas estas características mais ou menos expressas que resultam as estratégias, vamos dizer assim, de coping com as situações e fazem com que eu lide bem ou mal com as situações. Também é injusto classificar uma pessoa como fraca, porque uma pessoa,
ou diferentes pessoas, melhor dizendo, reagem de formas muito diferentes a diferentes situações. Por exemplo, eu posso ser uma pessoa que fica extremamente ansiosa com a doença de um filho, mas que a nível laboral não tem qualquer problema, que me gritem, porque eu lido com aquilo muito bem, e outra pessoa que, no papel de pai ou de mãe, assume uma força extraordinária e aquilo é uma força inabalável, e depois, no trabalho, as coisas funcionam de forma diferente. Portanto, esta generalização de fraqueza é completamente absurda, não tem qualquer evidência, não se consubstancia na realidade. E é verdade que às vezes as pessoas assumem que a fraqueza também está na dificuldade do tratamento. Nós sabemos que, ao contrário de muitas outras doenças, como as infecções em que o antibiótico toma durante 8 dias está resolvido o problema, na depressão, na ansiedade e em outras doenças, a medicação tem que ser tomada durante longos períodos, leva muito tempo a atuar e também leva muito tempo a retirar. Quando eu digo muito tempo, 6 meses, 1 ano, mas de qualquer forma é muito mais do que os 8 dias do antibiótico. E, portanto, é de facto mais difícil ver uma melhoria. Essa maior lentidão em ver uma melhoria pode também contribuir para este preconceito. E outra coisa que é, quando uma pessoa já está doente, já está deprimida ou já está com uma perturbação de ansiedade, a sua forma de vivenciar os problemas muda. Quer dizer que, mesmo que eu fosse uma pessoa com muita capacidade de gestão de stress, no momento em que eu passo a estar deprimido, eu já não consigo lidar com o stress da mesma maneira. Eu, digamos assim, tornei-me fraco à visão deste mito e deste estigma. E, portanto, mais uma vez, quando a pessoa, digamos que anuncia, não é que as pessoas andem a anunciar em público, mas quando uma pessoa assume que tem uma depressão, ela é vista como uma pessoa que não está bem, que não está a lidar bem com os problemas, mas isso também é resultado da própria doença. E, portanto, quando a doença é resolvida e é tratada, essa dita fraqueza, que eu abomino esta designação, desaparece ela própria. Obrigada. Obrigado. O Mental é uma parceria do Observador com a Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento e com o Hospital da Luz. Conta com o apoio científico do Colégio de Psiquiatria da Ordem dos Médicos e da Ordem dos Psicólogos.